Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a este culto de glorificação ao Senhor. É um culto da Igreja Cristã Maranata. E para iniciarmos este culto, nós vamos clamar pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja nós convidamos para estar de joelhos na presença do Senhor. A você que está pela primeira vez ou visitando, assistindo este culto conosco, nós dizemos que você fique à vontade. Se quiser participar conosco deste momento, nós estaremos ajoelhando para clamarmos ao Senhor. Clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. E suplicamos, ó Pai, que neste sangue precioso o Senhor nos permita entrar na Tua maravilhosa presença. Senhor, perdoa-nos. Senhor, renova a comunhão. É o clamor que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos agora cantar um louvor de clamor ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar um louvor junto com as nossas crianças. Aquelas crianças que em casa tiverem um instrumento e que quiserem acompanhar cantando e tocando os seus instrumentos, será uma bênção para cada um deles. Louvemos ao Senhor. Uma ovelhinha de Jesus eu sou, sempre está comigo, é meu bom pastor, me mostra o caminho em que devo andar, é meu amado Salvador, me livra do perigo, estende o seu cajado, é meu melhor amigo, do mal estou guardado, toda minha vida eu o amarei e para sempre viverei com Jesus e para sempre viverei com Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por este louvor com as nossas crianças. Agora nós vamos pedir a um dos pastores para estar fazendo uma intercessão ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, nesta hora, nós fazemos um clamor ao Senhor pelo sangue de Jesus. E quando apresentamos a cada um que está participando deste culto, a nossa oração é para que o Senhor possa abrir os olhos espirituais e que possa dar o discernimento daquilo que é bênção do Senhor. Oramos para que o Senhor possa, no momento que estamos vivendo, um tempo profético, que o Senhor possa avivar a Tua obra em nossos corações e que assim, Senhor, o Senhor venha manifestar o Teu poder e que a Tua graça ela possa ser derramada sem medida. Ainda nós lembramos dos nossos irmãos que se encontram enfermos, alguns que estão se recuperando por algum procedimento que passou, alguns que vão passar por alguns procedimentos, alguns que neste momento estão internados,
que estão ouvindo esta palavra, nós oramos ao Senhor para que o Senhor venha manifestar o teu poder, porque o Senhor é o médico dos médicos. E que assim a vontade do Senhor prevaleça na vida do teu povo, no meio da tua igreja, e que assim todos possam ver que só o Senhor é Deus. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora mais um louvor ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Nós vamos agora convidar a todos para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 20 e leremos até o versículo 22. Primeiro Crônicas 21, versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Meus irmãos e aqueles que participam conosco, a palavra do Senhor, nós lembramos já neste início, que ela é histórica, porque ela conta a história do povo de Deus, mas ela é principalmente profética. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto
é algo maravilhoso, porque naqueles dias, no dia de Ornã, Davi reinava e houve ali um grande juízo de morte, onde mais de 70.000 pessoas já tinham morrido naquele momento. E este juízo ele aconteceu em apenas 3 dias. Estava ali o juízo e então a palavra do Senhor, ela diz que Davi, ele começa a orar ao Senhor, se veste de saco, que era um ato de se humilhar diante de Deus. Ele começa a orar juntamente com os anciãos e ele se dirige a Gade, o profeta, e diz: estou em grande angústia. Ele diz aqui no versículo 13: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Meus irmãos, a posição de Davi era a posição daquele que conhece o Senhor, daquele que se debruça na presença do Senhor, vive uma experiência com Deus, e ele estava então ali colocando diante do Senhor a necessidade daquele momento. E a palavra do Senhor diz que o anjo, ele se aproximava de Jerusalém, e com a espada sobre Jerusalém, o Senhor naquele momento, ele faz o anjo parar. E vejam o que Deus opera de milagre, de misericórdia a partir daquele momento. Porque o profeta Gade, ele orienta a Davi daquilo que Deus estava direcionando naquele momento. E Davi, então, ele vai à eira de Ornã. Ornã, também chamado de Araúna, lá no livro de 2 Samuel. Ornã, aqui, ele recebe Davi, mas antes disso, Davi, ele diz uma coisa perante o Senhor. Ele diz: Senhor, foi eu que pequei, eu que iniquamente obrei. Estas ovelhas, o que fizeram? Naquele momento, Davi, ele deixa aquela posição de homem, de rei de Israel, mas se posiciona ali profeticamente, como o Senhor Jesus, que tomou o pecado do homem, porque aquele juízo acontecia por causa do pecado. O Senhor Jesus, ele tomou o pecado do homem sobre si. Por isso, Davi, então ele diz: estas ovelhas o que fizeram? Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta hora, saiba que esta bênção, ela está também sobre a sua vida, ela está à sua disposição, porque o Senhor Jesus também, ele quer tomar o seu pecado, que lhe leva a um juízo de morte, para conceder o grande livramento, que é passar da morte para a vida eterna. E aqui na palavra do Senhor, nós aqui então vemos toda esta sequência maravilhosa e profética, porque Davi, ele quando chega a Araúna tinha visto o anjo. A palavra do Senhor, ela diz aqui que ele estava trilhando o trigo. Veja uma coisa, ele estava trilhando o trigo, ele estava preparando o trigo. O trigo profeticamente fala da palavra. Se você hoje medita na palavra, se você hoje busca na palavra uma solução para a sua vida espiritual, para a sua vida, para te livrar da chamada segunda morte, que é a morte eterna. O Senhor nos livra desta morte para a vida eterna. Então, naquele momento, trilhando o trigo, profeticamente buscando a palavra, ele vê o anjo do Senhor que estava ali. E a palavra diz que ele, ao ver o anjo, ele se esconde juntamente com os seus 4 filhos. Por que ele se escondeu? Porque ele viu o juízo. Ele viu o juízo de morte. Então o homem, diante do juízo de morte, ele se esconde, porque ele estava ali aguardando agora uma resposta de Deus, uma bênção do Senhor, um escape para ele e para a sua família. Meus irmãos, e ele então recebe Davi na eira dele.
A eira é um lugar que ele preparava alimentos para a sua família. Ele estava ali trilhando o trigo, preparando o alimento para ter o pão, e profeticamente é o pão da vida, é o Senhor Jesus. Então ele estava ali preparando, e a palavra diz que ele sai da eira. Ou seja, a eira eram os seus projetos pessoais. Nós podemos aqui lembrar de Gideão na eira, que ele deixou de malhar o trigo na eira para malhar no lagar. O trigo malhado na eira é a palavra na letra. É o homem olhando a palavra e tentando entender e necessitando de uma bênção que é a operação do Espírito Santo de Deus. Então a presença do anjo ali é a operação do Espírito Santo, porque é a ministração de anjos quando o Senhor está operando. E ele ali então, ele busca da parte do Senhor a bênção, porque ele se ajoelha diante de Davi. E nós podemos dizer uma coisa para você que está nos ouvindo neste momento: saia da sua eira, saia desta propriedade particular e se prostra diante do Senhor Jesus. Davi é um tipo profético e maravilhoso do Senhor Jesus. Então ele, quando se prostra ali agora, não era apenas diante do rei de Israel, mas ele estava prostrado profeticamente diante daquele que trazia para ele a solução. E Davi traz a revelação para ele, que era realizar um sacrifício, edificar ali um altar e realizar o sacrifício para o livramento da morte do povo e, naturalmente, também da vida de Ornã e da sua família. O Senhor, Ele tem operado esta bênção, irmãos. O Senhor tem concedido esta bênção. E ali, então, Davi, ele diz para ele: pelo preço, pelo valor, eu te pagarei. Ornã, naquela hora, ele abre o coração para o Senhor. E ele abre o coração e diz: toma para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Irmão, é isso que o Senhor requer do homem nesta hora, que ele saia da sua eira, dá o lugar na sua eira para a operação maravilhosa deste sacrifício, que é o sacrifício do Senhor Jesus, para ele aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. E ele diz: tudo dou. E Davi disse: eu preciso te pagar, porque não realizarei sacrifício, Davi disse, que não me custe nada. Há um preço pago na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus derramou o seu sangue pela minha vida, pela sua vida, por todo o homem, em todo o tempo do homem. E esse sacrifício eterno estava aqui profetizado. Interessante uma coisa: o lugar da eira de Araúna foi também o lugar que o Senhor ali levou Abraão a levar Isaque para o sacrifício, que não aconteceu na vida de Isaque, mas aconteceu no animal que estava ali amarrado profeticamente, falando do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E naquele mesmo lugar também, Davi aqui ele diz: esta será a casa do Senhor Deus. Naquele lugar seria edificado o templo por Salomão, seu filho, que é tipo do Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos aqui trazer para a nossa vida hoje, que você pode trazer para a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve: aceite o sacrifício do Senhor Jesus pela sua vida, porque neste lugar que você realizava os seus projetos, os seus planos, que é o coração do homem, nós podemos aqui colocar como a eira, porque era um pedaço de terra, e o homem, lembremos, ele foi feito de barro. Então, profeticamente, o Senhor está falando do seu coração e do meu coração, onde o Senhor quer que você aceite o sacrifício do Senhor Jesus, e o Senhor, a partir daí, inicia a construção do templo, chamado Templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz na palavra: vós sois
o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Pedro, ele diz: estou próximo a deixar este meu tabernáculo, quando o Senhor estava falando a respeito da partida dele. O tabernáculo é o templo do Espírito Santo. É a bênção que o Senhor estabeleceu para a vida do homem. Então aqui, Ornã, naquela hora ele podia dizer: não, eu não quero este sacrifício. Isso aqui se chama livre-arbítrio. O chamado aconteceu para Ornã. O rei esteve ali. O chamado do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Você pode dizer: Senhor, eu aceito esta bênção, ou rejeito esta bênção. Esperemos que você aceite esta bênção, que é a bênção do Senhor Jesus, o sacrifício, e o Senhor iniciará a realização de uma grande obra, a obra do Espírito Santo no seu coração, na sua vida. O Senhor Jesus, ele vem para ser sacrificado pela nossa vida. O sacrifício dele aconteceu fora dos termos de Jerusalém para que todos vissem, presenciassem aquele sacrifício. E ali, aqueles que passavam viam aquele sacrifício, mostrando que o sacrifício do Senhor Jesus não foi somente para Israel, mas foi para a igreja, para os gentios, para alcançar cada um de nós. Mas lá no sacrifício do Senhor Jesus, o véu do templo, que estava construído no lugar da eira de Araúna, o véu se rasgou de alto a baixo, dando acesso ao homem à presença maravilhosa do Senhor, que é no lugar chamado Santos dos Santos ou Santíssimo. Então, na sua vida, o Senhor quer construir um templo. Na sua vida, o Senhor quer que você aceite o sacrifício e, na sequência, construir o templo. E o véu se rasga, ou seja, você tem acesso à maravilhosa presença do Senhor. E como é que isso pode se dar hoje na sua vida? Como é que isso pode se dar hoje na sua vida? Você sai da sua eira e se prostra diante do Senhor. Foi o que Araúna fez, ou Ornã. Ele fez isso. Ele se prostrou diante de Davi, aceitou, disse: tudo dou, se entregou, e o Senhor iniciou ali a realizar aquele sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Davi sabia: estou em angústia, porque angustia o homem quando ele presencia a morte. Abraão, ele subiu para aquele monte por 3 dias. Foi o tempo que ele demorou. Era 3 dias com a morte do filho dele no coração. Porque era a ordem do Senhor sacrificar Isaac, desculpem. Mas ali no monte, ele viu que quem morreu no lugar de Isaac foi o animal que estava preparado pelo Senhor, profeticamente o Senhor Jesus. Davi, ele viu aqueles 3 dias de morte. Então, a morte, ela está para o homem na ausência do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já ressuscitou e está vivo para te dar vida e vida em abundância e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora um louvor a Deus. Se te castiçais, o Espírito acendeu, e do meio da igreja nos falou. Todo mundo ouviu a voz do Cordeiro que venceu. Vai cumprir-se agora o que ele prometeu. Cristo vai voltar, porque digno já os selos desatou. A trombeta da vitória vai soar. A videira floresceu, a figueira já brotou. Vai cumprir-se o que ele um dia nos falou. Cristo vai voltar. Maranata, Cristo vai voltar. O Espírito e a esposa dizem: vem. Ora vem Jesus. Há sinais no céu
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos chegando agora ao final deste culto. Nós vamos glorificar o Senhor, encerrando este culto de gratidão. Que o Senhor possa fazer com que você entregue a sua vida ao Senhor também e que este sacrifício, ele não seja em vão pela sua vida, mas que a obra do Espírito Santo possa iniciar hoje no seu coração ou ser renovada hoje na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos. Bendizemos ao teu nome, ó Pai, pela tua presença conosco, porque, Senhor, o Senhor tem sido com o teu povo. As tuas misericórdias, como o teu servo Davi lembrou naquele momento, no momento de angústia, ele lembrou da misericórdia. Ele lembrou que bom é cair, Senhor, nas tuas mãos e não nas mãos dos homens. E isto, Senhor, o teu povo tem feito. Isso tem feito aquele que nesta hora está buscando na tua palavra, que está vendo o anjo do Senhor, que está vendo que há um juízo de morte, mas que o Senhor tem um escape para a vida eterna. Senhor, opera esta bênção em cada coração. Senhor, e recebe este culto diante do teu altar. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as doces, ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse, irmãos, sobre cada um de vós e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está se encerrando. Nós queremos aqui dizer que há um QR Code que está aqui posto na tela para aqueles que moram no exterior. Você pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code e receberá um atendimento. Você pode também enviar a sua experiência neste outro QR Code que está posto, apontando a sua câmera, enviando a sua experiência. Queremos ouvir, queremos que você compartilhe conosco as bênçãos que o Senhor está concedendo também à sua vida. E ainda, aquele que desejar uma assistência, uma oração, de maneira especial o visitante, é para ele essa assistência. Você pode ligar no 0800 707 3076 e será atendido 24 horas. Qualquer momento que você ligar, receberá uma oração, uma assistência, porque tem pastores 24 horas para orar pela sua vida. A todos, a paz do Senhor Jesus.